Estaremos hoje, como foi dito na abertura, já na realidade de que Jesus Cristo, aquele anunciado por todo mês de dezembro, aquele que no Natal foi celebrado como chegado a nós, embora saibamos que a celebração do Natal para nós hoje, com Cristo não somente encarnado, mas também já junto ao Pai, é uma expectativa daquele grande dia quando Ele virá nos buscar. Então nós estamos aqui hoje, passado o Natal, compreendendo as grandes realidades de como a encarnação de Jesus deve ser respondida por nós. Como, ao ler sobre Jesus encarnado, tabernaculando entre nós, como diz João em seu Evangelho, como devemos responder a esta realidade. Como o Evangelho é um anúncio, é uma notícia, é cobrado de nós uma resposta. O Evangelho requer uma resposta. Então, nós estamos esta noite aqui e vamos ouvir o Evangelho e devemos responder ao Evangelho de acordo com aquilo que o Evangelho requer. Não aquilo que podemos dar, não aquilo que gostaríamos de dar, mas com o que o Evangelho requer que nós respondamos. Antes de adentrar no texto e antes de pedir que meu irmão mexa ali no computador e nos lance aqui algo, eu gostaria de contar uma história, muito brevemente, de um filósofo. Ele nasceu no século XX, no começo do século XX, 1905 para ser mais preciso, morreu na década de 80, Jean-Paul Sartre. Muitos aqui já devem ter ouvido falar de Sartre. E ele é autor de obras importantes, O Ser e o Nada, A Náusea. E as obras de Sartre eram marcadas por um tipo de pensamento chamado de existencialismo. Exatamente, a palavra existência já deixa algo muito claro. Existencialismo é um tipo de pensamento que norteia o indivíduo a compreender que, como não há um sentido absoluto para o mundo, como não há uma verdade, como não há uma realidade que se sobrepõe a todas as realidades, que dá norte, esse indivíduo pensa em termos de que a existência ela deve ter um sentido pessoal. Claro, existem variações. Kierkegaard era existencialista e acreditava, de certa forma, numa realidade cristã, ainda que talvez não tão própria como deveríamos receber. Mas Jean-Paul Sartre não. Jean-Paul Sartre, ele era um existencialista no sentido mais literal da palavra. Ele não cria na consideração de existência de uma verdade. Então, o que ele pensava sobre verdade é que ela não existe e de que não existe Deus ou qualquer coisa que de fato possa dar um norte ou um absoluto para as coisas. Sartre, que casou-se com Simone de Beauvoir, ou pelo menos foi sua companheira, ainda que num casamento ou num ajuntamento aberto, seja lá o que for, é conhecido como um dos grandes nomes desse tipo de pensamento. Ele fez muito barulho na década de 60 e 50 com peças teatrais. Ele também escreveu e teve adaptações de cinema naquele período, artigos, livros, você encontra muita coisa dele até hoje, ok? Mas para que você possa entender, eu separei um pequeno trecho de uma de suas obras, para você entender um pouco sobre o pensamento do Sartre, e claro, ele vai servir para nós de reflexão para aquilo que vai ser o texto que vamos estudar em Lucas. Aqui tem um trecho de um dos seus livros. A realidade humana não tem desculpas. Somos responsáveis pelo mundo porque o elegemos. O homem é o único legislador de sua vida e a única lei de sua existência diz apenas: escolhe-te a si mesmo. Ou então, fazer e, ao fazer, fazer-se. Essa última parte é interessante para você entender a compreensão dele sobre a existência. A cada momento, o homem deve escolher o seu ser. Precisa tirar ainda, mas o que você tem ali é uma ideia muito clara de que você é quem manda, você é quem faz a sua existência. Existe um trecho de um livro do Sartre, O Ser e o Nada, onde ele diz o seguinte: olha, a coisa é tão desse jeito mesmo aqui, de que você auto se determina, que você pode até escolher o dia em que você nasceu.
Talvez você considere que você tenha nascido como você é hoje há um tempo atrás. Cristãos também creem no novo nascimento, de certa forma, mas o que Sartre está querendo dizer é que você é seu autolegislador, seu autopensamento, o seu ser é totalmente aquilo que você pensa acerca de você mesmo, e o todo é significado a partir de você. Então, para Sartre, não devemos receber absolutamente nada que deva ser passado por uma geração para nós obrigatoriamente. Também não devemos acatar a nenhum tipo de tradição ou nada do tipo que veio antes de nós, devemos receber sem criticar, ou podemos simplesmente ignorar, porque talvez só tenha valido para as pessoas que vieram antes de nós. Para Sartre, a ideia de Deus, de Criador, ou de uma lei anterior à nossa própria existência pessoal, não faz nenhum sentido. Ele diz que esse tipo de liberdade, que na verdade parece até um desesperado calabouço, já que você tem uma existência tão autodeterminada que você talvez nem saiba qual é a existência até o final dela. Para Sartre, a ideia de liberdade de si mesmo era essa fundamentação do ser em sua existência a partir de si mesmo. A ideia de que temos que receber rituais, destino ou qualquer coisa que venha antes de nós deve ser afastada. E aí eu me encontro, hoje à noite, logo no começo ali, dos nossos versículos 20, 1, 22, 23, 24, eu vou encontrando uma série de afirmações que devem ou deveriam, se Sartre as leu em algum momento, significar um desespero para Jean Paul Sartre ter que se imaginar dentro disso que você vai ler e vai compreender em seguida. Jesus Cristo é Deus. Cristãos creem que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito. Cremos também que Jesus Cristo se fez carne e que sua existência em nosso meio foi uma existência tal que ele absteve-se de uma glória no qual expusesse toda a realidade esplendorosa de sua majestade. Filipenses capítulo 2 diz que ele retrocede dessa posição, não abre mão de ser Deus enquanto sua qualidade intrínseca, sua natureza, mas ele abre mão de brilhar como Deus. Sendo Deus, tem todas as escolhas em suas mãos. Sendo Deus, ele, ao contrário de Jean Paul Sartre, pode tirar, obrigado, ao contrário dele, ele é completamente livre. Deus não há ninguém aqui, ou em nenhum lugar do mundo, ou qualquer outra existência, que diga a Deus como Deus deve ser. Deus sim é completamente livre. Deus sim é completamente autoexistente. Deus inclusive é eterno, o que significa que ele tem um passado sem começo e um futuro sem fim. O que Deus é de uma liberdade que não conseguimos tanger. Todavia, quando Deus se fez carne em Jesus Cristo, ele cumpriu e antevia a ele mais de 360 versículos bíblicos de coisas que ele deveria ser e fazer. São mais de 100 profecias diretamente ligadas ao que ele deveria viver, pensar, morrer e voltar à vida. Jesus Cristo, de certa forma, é o homem mais atrelado a um jugo de tradições, rituais, existências e cumprimentos de coisas anteriores a ele que jamais viveu. Jesus Cristo não tinha escolha, porque ele abriu mão de sua ou de qualquer escolha para viver a vontade do Pai. Jesus Cristo viveu em nosso mundo cumprindo a vontade de seu Pai expressa nas Escrituras. Ele cumpriu a vontade do Pai, ele viveu para o seu povo, e em nenhum momento você vê Jesus agindo em benefício próprio. Em nenhum momento Jesus disse que veio falar suas próprias palavras. Ele fala o quê? Ele disse que ele foi falar as palavras do Pai. Jesus Cristo é para nós um símbolo
absoluto de que a única liberdade possível e real e existente, que é a liberdade de Deus, só pode ser vivenciada cumprindo a vontade de Deus. Pensando dessa forma, alguns de nós têm uma extrema dificuldade de compreender o seu papel no mundo. Ou seja, algumas pessoas ficam tentando se achar no mundo, cristãos, tentando entender qual deve ser o seu destino, o seu caminho, o que eles devem fazer, o que eles devem pensar, como se de fato não estivesse escrito a nosso respeito, como devemos ser, como devemos agir, como devemos pensar, em que devemos crer, como devemos sentir, o que devemos gostar e o que devemos não gostar, o que devemos rejeitar e o que devemos abraçar. Tudo isso está neste livro. Nós também somos aqueles que vieram cumprir destinos, vontades e coisas escritas a respeito de nós. Não exatamente as que Jesus cumpriu. A sua obra é perfeita, singular, mas nós viemos cumprir e viver e pensar e agir algo que já está escrito acerca de nós. E é por isso que eu gostaria que nós pudéssemos adentrar o texto agora, após esse prólogo, nos versos 21 ao 24, compreendendo de que Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir o que estava determinado sobre ele. E cristãos olham para isso e vivem em conformidade a este modelo. Eu vou repetir. Cristãos vivem em conformidade a Jesus. Então, Jesus veio para cumprir a lei. E nós estamos aqui para cumprir Jesus, viver Jesus, nos conformar à imagem de Jesus. E é o que você encontra ali. Jesus veio para cumprir a lei de Moisés, verso 21 ao 24. Repare o que vai acontecer ali, no 21. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Verso 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o quê? O que você lê aí? Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Os judeus acreditavam na ideia do primogênito ser consagrado ao Senhor de uma maneira a juntar tanto a perspectiva de Abraão na circuncisão, quanto a perspectiva pós o último evento, o último milagre ou a última praga, milagre para os judeus, praga para o Egito, da morte dos primogênitos. Os judeus criam que a morte dos primogênitos havia sido não somente para os egípcios, mas também para os judeus, e de que os primogênitos foram preservados para Deus, ou seja, era como se fosse apresentar os primogênitos a Deus, era lembrar que Deus os protegeu naquele ato de passar o sangue no batente das portas. Os primogênitos são do Senhor, era um modo de se apontar para Cristo também, o primogênito de Deus, dado a nós. E o que nós encontramos é de que Jesus Cristo, dê uma olhada aqui, verso 21, verso 22, verso 23, olha o 24 agora. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Na verdade, a lei aqui é um pouco mais ampla, é um cordeiro, um par de pombinhos e uma de rolinha, só que eles eram pobres, e aí havia essa opção para os mais pobres de não darem o cordeiro. José e Maria eram pobres, eles estavam em Belém, não tinha hospedaria, tiveram o menino numa manjedoura, 8 dias depois eles estavam ali em Jerusalém, tendo de ofertar ali, e eram pobres, nitidamente, por darem aqui a oferta que deram, eram pobres. Esta estrutura de pensamento se mantém um pouco mais. Eu gostaria que você pudesse ver o verso de número 39. Dê uma olhada. Depois de terem o que? Complete. Cumprido tudo conforme a lei
voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Jesus cumpriu a lei de Moisés. Isso não precisava ser circuncidado, isso não ia fazer diferença espiritual para Jesus, mas cumpria uma realidade a qual Deus havia feito em termos de aliança. Isso trazia significado para a obra final de Jesus, sim. Mas não para por aí. Em Gálatas, Paulo fala que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E mais, eu gostaria que você pudesse perceber que as realidades de cumprimento profético de Jesus não tangem apenas as leis cerimoniais ou as leis que demonstravam a consagração de um bebê. Não. Se você puder observar, vá comigo no mesmo livro, marcando Lucas 2, vá até Lucas 24. Você vai encontrar lá, Lucas capítulo 24, verso 13 a 27. É de que 2 discípulos estão atordoados após a morte de Jesus. Atordoados, estão voltando de Jerusalém, estão tristes, criam que Jesus cumpriria as realidades escatológicas do reino de Deus do jeito que eles imaginavam. E aí o que acontece nesse momento aqui, verso 13? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles lhes explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que está escrito aqui? De que não somente os aspectos que tangem a nascer de uma virgem, ser circuncidado, ter nascido em Belém, que são coisas que tangem aspectos que talvez um bebê não poderia mexer as coisas ali. Aquilo tinha que ser realmente algo que ele receberia do seu pai, mas também as coisas que haviam sido escritas sobre como ele seria morto. Jesus Cristo não era pego de surpresa em cada lance de seu ministério. Ele não ficava como quem estava esperando que alguma coisa diferente pudesse acontecer, ou então, qual será o meu destino? Será que eu ainda posso escapar disso tudo? De forma alguma. Jesus Cristo sabia desde pequeno, ou desde que podemos compreender a partir dos seus 12 anos, que é onde as Escrituras nos demonstram, Jesus Cristo tinha consciência da sua realidade. Ele tinha consciência do que foi escrito acerca dele. Por que para nós cristãos isso é tão importante? Porque Jesus Cristo reprova esses 2 discípulos por terem uma expectativa profética, uma visão escatológica errada acerca de Jesus. Eles não observaram que o Cristo deveria padecer, e o Cristo está dizendo: eu deveria padecer, eu sabia disso. Vocês deviam saber disso também. Qual é o problema disso para nós? O problema
é que nós muitas vezes acreditamos que a história para nós está em aberto. Nós acreditamos que temos uma narrativa pessoal, e essa narrativa pessoal pode acrescentar detalhes cristãos à nossa vida. O que eu quero dizer é que existe, às vezes, em meio aos cristãos, um senso de aparente liberdade. Você entende o que eu estou dizendo? É como se todos nós aqui fôssemos um apanhado de histórias, e aí sabe o que aconteceu? Jesus entrou na nossa história. E agora? Continua. Ele continua entrando na nossa história. Mas isso não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que nós nos conformamos à história da narrativa cristã. A verdade bíblica é que nós nos conformamos à história da redenção. A verdade bíblica é que quando diz assim a palavra do Senhor, é necessário que todos aqueles que vivem piedosamente padeçam o quê? Padeçam o quê? Essa é a nossa narrativa. Essa é a nossa história. Padecer perseguições em nome de Jesus. Essa é a nossa história. Você está entendendo ou não? Quando nós não entendemos a narrativa bíblica como a nossa história, nós vamos ser cada vez mais chacoalhados com outras narrativas. Nós vamos talvez fazer como Jean-Paul Sartre sugeriu aos seus seguidores: criar uma própria história, criar uma própria narrativa, gerar um próprio conceito de como devemos viver e falar que é crente. A gente vem no domingo, a gente canta, bate palma e volta para a nossa história. Mas eu gostaria de adverti-lo antes de passar para a segunda parte desse sermão: não existe a nossa história, não existe a sua história, existe a história de Deus escrita no mundo. E todos aqueles que não se conformarem à história de Deus em Cristo Jesus, a narrativa cristã da criação, da infeliz queda, da redenção e da consumação, você está vivendo fora da vontade de Deus, você está vivendo como rebelde. Paulo fala coisas tremendas. Eu sou uma das pessoas que gosta de ler Paulo, porque eu me identifico com Paulo, ainda que eu esteja a quilômetros de distância de Paulo. Mas é impressionante como Paulo ajusta a sua narrativa à narrativa bíblica. Eu gostaria de convidá-lo a Filipenses em um breve olhar ao capítulo 3, quando Paulo começa a discorrer da sua realidade enquanto um da tribo de Benjamim. Eu gostaria que você pudesse observar que a narrativa que Paulo traz é de que ele tinha uma história, e a sua história, o benjamita, hebreu de hebreus, ele tinha uma história, mas o que aconteceu com ele? Ele abriu mão de uma história porque ele achou Cristo, ou melhor, Cristo não achou. Olha o capítulo 3, por favor, dê uma olhada, verso 4, observe, fique atento, capítulo 3, verso 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado aonde? Nele. E ser achado nele. Ser encontrado em sua narrativa. Mas segue, continue, por favor. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aí ele conta a sua nova narrativa. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Preste atenção, você e eu somos não somente convidados, mas intimados a estar na narrativa de Jesus. Essa que nos atrai.
As nossas próprias histórias, elas vão se esfarelar, elas vão virar poeira, elas não serão histórias para serem contadas. Apenas aquilo que você viveu em Cristo, apenas aquilo que você venceu em Cristo, apenas as obras que você fez nele, apenas os pensamentos que teve nele, apenas os anseios que teve nele, serão contados na eternidade. Você não vai estar desfilando um tanto de histórias pecaminosas e auto-indulgentes no céu. São as histórias dele, por ele, para ele, nele. Nele todas as coisas foram convergidas. É nesse sentido que Paulo perde tudo e ganha ele. Romanos 8:29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há uma história sendo escrita por Deus, uma história completamente pronta, perfeita, na qual nós devemos viver. E isso acaba nos apontando para Simeão. Eu gostaria que você voltasse a Lucas, capítulo 2 de Lucas. Vá refletindo sobre a narrativa que você tem vivido e que tipo de história você quer contar e que tipo de anseios por viver determinadas coisas você tem. Gostamos de dizer que determinados anseios são legítimos, mas temos dificuldade às vezes de encontrá-los em Cristo. Verso 25, capítulo 2. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Sabe o que você encontrou aí agora? A história de Simeão. Mas a coisa mais importante que você tem que encontrar aí é de que Simeão disse que a história dele tinha terminado e ele já podia morrer, porque ele viu o Salvador. O Espírito Santo, por divina inspiração, havia dito para ele que ele não morreria sem ver o Salvador. Existem algumas coisas que você precisa deixar para fora da Bíblia, porque talvez você tenha deixado dentro dela, elas não estão aqui. A primeira coisa: Simeão podia não ser velho. Se você olhar o texto, não há nenhuma consideração acerca da idade de Simeão. Simeão poderia ter 20, 30, 40, a idade que fosse. Sabe por quê? Porque aqui não diz a idade de Simeão. A gente fica juntando com a história de Ana, a senhora Ana, que depois que aparece, mas nós esquecemos que a Bíblia não fala sobre Simeão, não fala da idade dele. Ou seja, Simeão não era alguém necessariamente idoso. Eu vou lhe dizer uma coisa: se ele fosse idoso, era bem capaz de Lucas, do jeito que é descritivo em seu evangelho, dizer que ele era idoso, como diz que Ana era idosa, logo em seguida. Lucas é muito preciso, fala de idades, fala de tempos, fala de governos. Lucas, o evangelista, é muito preciso. Então o que nós estamos vendo aqui é que havia um homem de uma idade desconhecida, que era justo, era o que está escrito aqui no verso 25, ele era justo e piedoso, e o que é dito deles são três coisas: ele era justo, era piedoso e esperava o consolo de Israel, esperava ver o Messias. Essa realidade de Simeão traz para nós uma tipificação futura de todos os cristãos. O que deveria definir que a vida encontrou seu ápice? Preste atenção. O que deveria definir o ponto alto da vida? O que deveria definir o seu ponto alto? O que você define pelo ponto alto da vida? O dia mais marcante da minha vida foi o dia do meu casamento. Foi um grande dia, certamente. Não, o dia mais marcante da minha vida foi o nascimento do meu primeiro filho. Pode ser um dia marcante também. Ninguém está pedindo você esquecer essas coisas.
mas qual é o ápice? Qual é o grande dia? Qual é o ponto culminante da sua existência? Simeão tipifica um cristão que virá depois de Jesus Cristo com a igreja. O ponto ápice das nossas vidas é ter sido encontrado por Jesus. O ponto ápice das nossas existências é ter recebido a Cristo. O ponto ápice das nossas vidas é ter dito: fui salvo. Aquele grande dia onde eu vi Jesus, e Jesus me viu e mudou a minha história. Simeão nos mostra que muito das nossas expectativas, ou talvez todas de alguns aqui, sejam outras. Ele era um homem justo, que é o que é dito de José também, o que é dito de Isabel, é o que é dito de Zacarias, é o que é dito de Maria, e ele esperava pelo consolo final de seu povo. E o Espírito Santo disse: você não vai morrer sem Deus Salvador. Nós ainda não vimos Jesus como poderíamos ver, mas hoje aqui, nesta noite, talvez você não considere que o grande dia da sua vida tenha sido o dia da sua salvação. Tenha sido, eu não sei o dia, tenha sido aquela semana, tenha sido aquele mês onde as coisas começaram a se juntar e mudar, e a cabeça começou a virar outra. Certamente é um dia sem retratos, certamente é um dia que não foi fotografado, certamente é um dia que talvez você não tenha como marcar pelos usuais modos humanos, mas deve ser o grande dia da sua vida e da minha vida, o dia que vimos a graça e a misericórdia de Deus com os seus lábios. O verso 29 é um dos pontos centrais do Cântico de Simeão. Verso 29 diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Existem dois modos com o qual essas palavras eram ditas no Novo Testamento. Quando alguém estava à beira da morte por algum motivo e ela estava pedindo que as últimas preces fossem feitas, ou talvez com mais precisão, do jeito que a própria Escritura está dizendo, as palavras são: doulos sou despota. Podes despedir o teu escravo. Podes alforriar o teu escravo. Em alguns teólogos eu encontrei a seguinte tradução que me fez pensar muito: cumpri, terminei, eu já fiz tudo, não tem mais nada, pode despedir, pode tirar-me os encargos. Aqui a palavra déspota é dono de escravos, senhor de escravos, e a palavra doulos, que você já ouviu muitas vezes, escravo. Podes despedir o teu escravo. Novamente a ideia de escravidão volta a este culto. Novamente nos deparamos com alguém que se vê escravo. Só um escravo consegue definir a sua vida a partir das ordens do seu Senhor. Eu vou repetir. Só um escravo consegue resumir, definir, enquadrar a sua vida a partir da perspectiva de seu dono. Jesus se fez escravo pelos homens. Paulo, seguindo a sua dimensão, também é escravo de Jesus. Simeão se achava um escravo de Deus, se via tal como. Maria disse também: que seja feito conforme o Senhor queira. Aqueles aqui é escravo do seu Senhor. E nós? Talvez um dos aspectos, indo já para o terceiro e final ponto desse sermão, um dos aspectos que fica muito evidente que não somos escravos em termos de resposta ao cristianismo, é como nos angustiamos
pelas frustrações terrenas, pelas narrativas não cumpridas, pelos tempos que gostaríamos de controlar, pelas coisas que gostaríamos que acontecesse de tal modo. Uma das claras e simples evidências de que não nos conformamos à escravidão do senhorio de Jesus é de que ainda nos frustramos com as realidades subjacentes. Simeão deu a vida por encerrada. Ele encontrou um tesouro e resumiu a vida a este tesouro e disse: acabou, eu já tenho o que eu precisava para viver, eu vi Jesus. Não tem mais nada que vai além disso, não tem mais nada que vai superar isso. Eu vi Jesus. Você viu Jesus? Você viu Jesus, e nunca mais nada foi tão mais maravilhoso do que ele, porque é assim que as Escrituras colocam Jesus. A visão mais maravilhosa que um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, uma criança pode ter por toda a sua vida, ter visto Jesus. Receber a Cristo é receber tudo que se pode esperar da vida. Não há nada que se deva querer mais do que receber a Cristo. A visão de Simeão como escravo de seu Deus e Senhor é a visão servil de pertencimento. Aqui eu poderia replicar o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo, porque vai morrer e vai ver Cristo. Tal como Paulo se define em 2 Timóteo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu já fechei o que eu tinha que fechar, está pronto já. Simeão dá a sua vida por satisfeita. Uma vida justa e piedosa é uma vida que anseia por estar diante de Cristo, da face dele. Minha última retórica nesta parte do sermão: Cristo satisfaz todos os seus anseios. Cristo é suficiente esta noite. Cristo é suficiente quando os desejos dessa vida batem no seu coração e você sente que a vida ainda não aconteceu e você lembra de Cristo. Aquilo vem como uma enxurrada de amor e significado profundos. E aí você se entrega àquela realidade e não exige mais nada da vida, porque não há mais nada a exigir. Cristo é suficiente. Ele te resgata quando as ondas do mar, da angústia, estão sacudindo o seu coração. Ele chama você para dentro do barco dele. Ele é a âncora da tempestade. É a pergunta que mais um pregador como Paul Washer faz em seus sermões. Não é isso? Cristo é o suficiente? Isso nos aponta para os versos finais, onde Simeão fala do valor supremo de receber a Cristo. Questione-se esta noite, antes de irmos para o final desse sermão. Questione-se porque você não vibra com Cristo. Questione-se porque Ele não parece ser. Por que você fecha a semana com sensações de que as coisas não aconteceram? Questione-se, porque ainda falta. Se você já tem Ele. Verso 30, que os meus olhos já viram a tua salvação. Olha porque ele está dizendo: despede-me, porque eu já vi a tua salvação. Acabou, não tem mais nada além disso. O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do seu povo. Olha o verso 33 que vai servir para nós de apoio nessa compreensão. Olha o verso 33. E o pai e a mãe do menino estavam o quê? Deus, mas Maria não falou que ela ficou admirada quando Gabriel, o anjo, chegou. Maria não ficou admirada com as coisas que Isabel disse. Aí parece que os pastores vieram adorar lá o menino e Maria não ficou admirada. Por que ela ficou admirada agora? Bom, é porque, segundo o que é dito por este Simeão, Jesus não é só a redenção de Israel, é a nossa. E isso é assustador. Esse menino reuniria em si mesmo todos os povos. Olha o que está escrito aí: esta mulher está com um bebê nas mãos e ele é o rei do mundo. Esta mulher está com um pequeno infante que não pode sequer, nem pode mesmo cuidar de si mesmo.
8 dias, o bebezinho, e o que é dito é que ele vai mandar no mundo. E isso é aterrador para qualquer uma mulher ou mãe que está com o bebê na mão. Esse é o dono do mundo. Ele vai salvar o mundo. Ele vai salvar os teus irmãos e todos os povos da terra. Ele é a salvação do mundo. E aí ela... Peraí, isso aumentou a coisa. Repare, para Israel, Cristo é a glória. Cristo é aquilo que Israel esperava e deveria esperar de seu Messias. E para os gentios, para nós, Ele é a luz. Olha aí, Ele é a luz. Os gentios andavam em trevas. Os gentios são aqueles fora da aliança de Israel. Nós, trevas profundas. Não havia Deus no mundo para nós. Não havia paz para nós. Não havia promessas e alianças para nós. Mas Deus em Cristo Jesus já antevia todas estas coisas. Ele escolheu um povo e extrapolou essa realidade para todos os povos. E é por isso que nós devemos cantar de novo, e a cada domingo cantar mais uma vez, de que Ele veio. Um dos grandes músicos cristãos de todos os tempos foi Charles Wesley, irmão de John Wesley. E ele cantava as mesmas coisas. Eu peguei vários sermões, vários cânticos dele. Eu falei, eu vou escolher um cântico, porque Charles Wesley tem muito. E eu vi que tinha muitos cânticos que eram parecidos. Preste atenção, parecidos mesmo, bonitos, mas muito parecidos. Redenção, glória, salvação, luz, glória, redenção. Eu trouxe um aqui. Eu falei, por que este homem está repetindo tudo isso tantas vezes? É porque não dá para não repetir. Jesus nos salvou. É porque não dá para não lembrar de novo onde estávamos e de onde Ele nos tirou. É porque não dá para ficar domingo após domingo impassivo aqui. Temos que novamente nos lembrar que estávamos indo rumo ao inferno em chamas. E Jesus foi para a cruz. E na cruz padeceu. E Ele sofreu até a morte, derramando o seu sangue por nós, que não merecíamos, que estávamos lá injuriando Ele, nossos pecados sobre Ele, e Ele venceu a morte. Olha o que canta Charles Wesley em um dos seus hinos: eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando o seu Senhor. Nasce Cristo, o Redentor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. A cada domingo, a cada segunda, a cada quinta-feira, a cada culto semanal na sua família, cantem glória ao Rei dos céus. Ele veio e Ele venceu. Isso não pode deixar de ser entoado. É a glória eterna de Deus, a salvação dos gentios, a salvação de nós todos. Lá por último, até o profeta Isaías, glorifique a Deus. Simeão não inventou história nova. Simeão não trouxe realidade que já não tivesse sido profetizada. Isaías capítulo de número 60 traz esta profunda realidade que antecede o nascimento de Jesus. Capítulo 60 do profeta Isaías. Jesus Cristo está aqui, o Espírito Santo está em nosso meio. Isso é maravilhoso. Capítulo 60 do profeta: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas
sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém. Os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas até você. Existe alegria indizível no anúncio de Jesus. Os povos estão esperando que Jesus seja anunciado aos ermos da terra. Nossos planos pessoais devem se submeter às missões de Deus. As nossas narrativas devem ser completamente ressignificadas à luz do Evangelho. As nossas histórias não podem ser sobre o que desejamos que a vida fosse. A salvação veio até nós e nós devemos levá-la até outros. É preciso que saiam missionários daqui. É preciso que saiam pessoas que atravessem as ruas do seu bairro inquietas, porque existem lugarejos onde Jesus não foi pregado na esquina seguinte. Ele é a luz, o meio uma escuridão completa, um vazio. Ele veio, Ele está no nosso meio aqui hoje. Ele quer que você saia daqui e leve essa luz. Eu concluo com as seguintes colocações. Deve haver uma revelação de Deus Pai, abrindo os olhos do coração para que eu grite como quem tropeça em um tesouro incrível. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a consolação de meu passado, a redenção do meu futuro. Agora eu vejo, agora eu recebo você por quem você realmente é, pelo Jesus que de fato existe. Deve haver em nossos corações um anseio que o significado único da vida seja Cristo. Deve haver uma busca para que Ele seja conhecido entre as nações. Nossas vidas devem ser vividas para o Evangelho, para que o Evangelho chegue até as pessoas, como aquele filósofo cego que foi mencionado. Deve haver profunda consternação em nosso coração hoje, por não sair de nossos lábios esta noite um coração transbordando em júbilo e louvor por ter recebido a Cristo. Eu termino esse sermão recitando mais uma vez aquilo que não pode sair de nossos lábios. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando o seu Senhor. Nasce Cristo, o Redentor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Ore agora, pedindo esse santo incômodo de louvar a Deus, se Ele não está hoje no seu coração sendo louvado, engrandecido, exultado, jubilado, se Ele não consegue se demonstrar através da sua vida majestoso, algo muito errado na sua vida. Se Jesus Cristo não consegue ser visto de tal forma que as pessoas não veem mais nada além de Cristo em sua vida, existe algo de muito errado esta noite com a sua vida e você precisa estar indo a Ele. Você precisa se dobrar a Ele, pedir perdão por estar escrevendo uma história particular, uma narrativa em que você concentra todos os seus esforços para viver. Abandone a sua história, fadada ao insucesso, ao pó, e abraça a história eterna. Ore comigo.